O Supremo Tribunal Federal decidiu pela mudança de uma regra do FGTS e determinou que a correção do saldo seja feita pela inflação. Eu quero chamar agora o Renato Violi, que traz mais detalhes desse assunto. Eu quero saber de que forma isso pode influenciar nesses valores para o trabalhador. Boa tarde para você, Renato. Hoje eu vou levar mais uma vez boa tarde, pois vai influenciar de forma positiva, porque o rendimento vai aumentar. Isso porque antes a regra que estava valendo era TR mais 3%. Agora, com a correção pela inflação, a expectativa é de que esses rendimentos sejam bem maiores. Eu estou aqui com a doutora Monimar Leão, ela é advogada trabalhista, e explica pra gente. Essa regra, em tese, então, ela só vai valer daqui a alguns dias. Exatamente. Boa tarde. Esta regra ela vai começar a ter valor a partir dos próximos dias, porque o STF, em decisão ontem, estabeleceu que esses rendimentos começarão a ser atualizados na forma atual, ou seja, de acordo com a inflação, após a publicação da sessão de ontem, que deve acontecer nos próximos dias, talvez até o final da próxima semana. Pois é, e muita gente anterior a esse período judicializou, o judiciário recebeu muitos processos pedindo por essa correção, pensando no retroativo, né? Exatamente. E esta foi uma infeliz surpresa dessas pessoas, dessas milhares de pessoas que ingressaram junto à Justiça para ter reconhecimento desse valor e ter esse recebimento desse valor retroativo. A decisão do STF estabeleceu que o trabalhador terá sim esse valor corrigido na forma da lei, na forma da inflação, todavia o que foi judicializado, ou seja, o que está sendo discutido na Justiça, não vai ser pago, ou seja, o pagamento é só daqui para frente, ou seja, daqui após a decisão do STF publicada, que é nos próximos dias. Doutora, até porque se essa correção fosse feita dessa forma, poderia gerar um déficit muito grande nas contas públicas, né? E foi exatamente este o voto do ministro Flávio Dino. Foi ponderado que haveria um déficit muito grande nas contas públicas, porque nós sabemos que quem faz a gestão do FGTS é a Caixa Econômica Federal. Então, os fundos não seriam suficientes e haveria um desequilíbrio econômico desse fundo para os trabalhadores atuais e futuros. Agora, a gente não há de negar, né? Essa era uma reivindicação antiga, porque mexe principalmente com a questão do bolso do trabalhador, né? O dinheiro estava lá aplicado, parado e rendendo pouco, né? Exatamente, e isso foi o fundamento da ação que foi proposta junto ao STF, porque o trabalhador tem que ser feito esse desconto, ele é compulsório, como diz a lei, ou seja, ele é obrigatório, e a atualização dele estava aquém da inflação. Então era um valor que o trabalhador não poderia mexer, o empregador era obrigado a fazer todos os recolhimentos e ele não tinha a mínima atualização de acordo com a nossa moeda, então havia uma desvalorização desse fundo para o trabalhador. E esse processo, ele estava se arrastando há muito tempo? Sim, é um processo desde 2014. Veio se arrastando com muitas discussões. Ele paralisou a discussão em todas as ações, porque há ações em todo o país. Então, houve uma suspensão dessas ações para que o STF desse essa decisão. É o que a gente chama que ele foi paralisado por repercussão geral, que é a paralisação até que a Corte Superior verifique e estabeleça os parâmetros. Já as regras para poder fazer saque e tudo mais continuam no mesmo jeito, só a correção mesmo para poder aumentar os ganhos é que mudou. Exatamente. A lei do FGTS nada mudou. O trabalhador só tem direito ao seu saldo do FGTS caso ele seja demitido sem justa causa, com a multa e todos os levantamentos que nós já conhecemos, ou depois da reforma trabalhista, daquele acordo entre as partes, no qual ele levanta 80% do seu saldo mais uma multa de 20%. E há também aquela previsão do trabalhador levantar o seu saldo do FGTS para financiamento da casa própria e também nos casos graves de doenças, como câncer, AIDS e outras patologias que estão lá na lei, onde o trabalhador pode fazer o uso desse saldo para o seu tratamento. E esse rendimento atual, que ainda não virou, ele estava sendo muito inferior até mesmo o da conta poupança, né? Exatamente. Esse foi o objeto da ação que foi proposta no STF, uma desvalorização do dinheiro, uma falta de atualização nos parâmetros da nossa economia. Por isso que ele foi vinculado aos índices da nossa correção monetária oficial, dentro dos índices da inflação, ou o IPCA ao melhor do empregado. Então, lá na frente, quando ou o IPCA ou a inflação estiver a menor, será usado o melhor índice para o trabalhador. Isso também já ficou definido pelo STF nesta decisão.
Tá certo, conversei aqui com a Monimar Leão, ela é a advogada trabalhista, que trouxe esses esclarecimentos para a gente e essa novidade, né, Jorlevar? Agora, a partir do próximo mês, eu espero que a gente possa acessar ali o Meu FGTS e ver uma correçãozinha um pouquinho melhor, não é mesmo? Volto com você.